obrigado. O assunto da terceira mensagem angélica, Three angel messages, as três mensagens angélicas. and we've seen the relationship Nós vimos a relação between the number of Bible passages, entre algumas passagens bíblicas, Revelation 14, Apocalipse 14, Acts 24, Atos 24, John 16, João 16 and the sanctuary model. e o modelo do santuário. And what we've noticed is that glorification happens at two steps. E o que a gente notou é que glorificação acontece em dois passos, At the second no and segundo third. e no terceiro. And we're saying that the glorification at the third step is the glorification of the body, and the glorification at the second step is the glorification of the heart. E a gente disse que a glorificação no terceiro passo é a glorificação no corpo e a glorificação no segundo passo é a glorificação no coração. Now, I'm not trying to suggest this is some kind of new study, Eu não estou tentando sugerir que isso é algum tipo de novo estudo, or it's things that we don't know. ou parece que a gente não sabe ou não conhece. But the reason we're looking at this passage Mas a razão por que nós estamos olhando para essa passagem was to try to begin to understand how parables work. é para começar a entender como as parábolas funcionam. And as we've been looking at these passages, we've noticed quite a few times now E ao estarmos olhando para essas passagens, a gente notou, pelo menos algumas vezes até agora, how many of these verses are actually parables. como muitos desses versos, na verdade, são parábolas. And as we get into our studies, we're going to look more into how parables work, E ao entrarmos no nosso estudo, nós vamos ver mais como as parábolas funcionam. because perhaps some of you don't actually understand how these verses are actually parables. Porque talvez alguns de vocês não realmente entendam como esses versos, na verdade, são parábolas. So we made an assertion yesterday E ontem a gente fez uma hipótese, that uma suposição, the word glory is character, que a palavra glória é caráter. and I asked you to go away and try to find some proof for that. Então eu pedi para que vocês fossem e tentassem achar algum tipo de prova para isso. And someone came up with Matthew chapter 5 verse 16, Então alguém trouxe Mateus capítulo 5, verso 16, and we discussed that. e a gente discutiu isso. Initially, a number of people thought that that passage wasn't a proof text that glory equals character. Inicialmente, um certo número de pessoas pensaram que esse texto, essa passagem, não era um texto prova para que caráter e glória sejam a mesma coisa. Now, I know there are a number of people who weren't here this morning, E eu sei que algumas pessoas não estavam aqui nessa manhã, but for those of you who were here, mas para aqueles de vocês que estavam aqui, do we agree that Matthew 5:16 is a proof text to show that glory equals character? a gente concorda que Mateus 5,16 é um texto prova que mostra que glória é igual a caráter? Even though it's not a primary verse to prove that. Mesmo que não seja um verso principal para se provar isso. Does anybody have any questions on that verse? Alguém tem alguma pergunta naquele verso? Because I left the class with the idea that all of us agreed. Porque quando eu deixei a aula, eu deixei com essa ideia de que todos nós estamos de acordo. Everybody? Alguém? Sister Juliana isn't here. It was her verse. A irmã Juliana não está aqui, era o verso dela. So I gave you another verse. Então eu te dei outro verso. And what verse did I give you? Qual foi o verso que eu dei para vocês? Sister Shemaine? Irmã Ximene. Exodus Don't help her. 35. Ah, Exodus? 34? pardon. Êxodos 34, Exodus 34. Verse 6, I think, no? verso 6, eu acho. This one thing to see the glory of God. So Aquele que have a fala sobre ver a glória de Deus. Have a look where. Dá uma olhada look. The Bible. na Bíblia. Ah ouais, 30. Oui, Exodus 33, verse 18. É, Êxodos 33, verso 18. So we looked at Exodus 33, 18 and 19. Então a gente olhou para Êxodos 33, verso 18 e 19. And Moses is asking God Então Moisés está
pedindo para Deus that he might reveal his glory to him. para que ele possa revelar a glória dele para ele. And God responds by showing him certain attributes of his character. Então Deus responde mostrando para ele alguns atributos do seu caráter. And what are the three attributes, E quais são os 3 atributos? Sister Anna? Irmã Ana, Microphone. microfone. O nome dele, His name, bondade. goodness, E eu tenho que olhar para o outro que eu tinha esquecido. the other one she forgot. Have a look. Graça. Pode olhar. E graça. It's gracious. His graciousness, Sua graça, Bondade. bondade. check. Diz pra ele. Fale Ok. português. Read the verse. Goodness. Estou traduzindo do português para o português. Bondade, Goodness, o nome do Senhor His name, e misericórdia. and mercy. This is verse 19. Então esse é o verso 19. I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. I will be gracious, and I will show mercy. So we had his goodness, his graciousness, and his mercy. Então nós temos a sua bondade, sua graça e sua misericórdia, de Then we acordo com o went to verso Ministry 19. of Healing, Então a gente 464. Então a gente foi para o livro Ciência do Bom Viver, página 464. And in 464, paragraph 1, E na página 464, parágrafo 1 ou 5, dependendo do aplicativo, obviously it's different in Portuguese, it says that we're supposed to have a clearer revelation of God's character. diz que nós deveríamos ter uma clara revelação do caráter de Deus. And then she quotes this passage from Exodus 33. Então ela cita essa passagem de Atos, Êxodo 33. So she connected the glory and the character together. Então ela conecta glória e caráter, coloca os dois juntos. And I don't know if we went, if we did any other passages. Did we do any more? Eu não sei se a gente fez outras passagens, a gente fez alguma mais? Qual? Okay, I don't think we did. Eu não acho que a gente fez. Que a gente fez na aula? A gente fez na aula de manhã? Ok. He's mentioning that he has more quotes from Sister White. Okay, so does anybody else have any Bible quotes or Bible passages? Alguém mais tem passagens bíblicas ou textos, citações? Yeah, Sobre glória? the glory is character. We'll go with Bible. Vamos primeiro com a Bíblia. Oh, spirit prophecy? Okay, so I'll give a couple and then you can give me your ones. Eu vou dar para vocês algumas e depois vocês me deem as de vocês. Acts of the Apostles, Atos dos Apóstolos, 576, paragraph 4. em inglês, 457, parágrafo 4. 476, parágrafo 4. Em português, 322, parágrafo 5. So this one's a really straightforward passage. Então, essa é uma passagem bem clara, bem direta. So we'll just read the first sentence. Vamos ler apenas a primeira sentença. Through trial. Paragraph 4. 322.5. 22. Mediante provas e perseguições à glória,
O caráter de Deus se revela em seus escolhidos. So it is quite straightforward on this one. Então ela é bastante direta nesse aqui. He says, through trial and persecution, the glory of God is revealed in his chosen ones. Ela diz, mediante provas e perseguições, a glória, o caráter de Deus se revela em seus escolhidos. And then when she says glory, she puts character in parentheses. Então, quando ela diz glória, ela coloca entre essas barras caráter. So this is the direct proof text to show that glory is character. Então, esse é um texto prova direto para mostrar que glória é caráter. Not good? Não é bom? Em francês não é bom. Não, tá bom. And one more. Então, uma outra prova. Is also Acts of the Apostles. It's 559, paragraph 1. Então, é na página 559, parágrafo 1. Em português, 313, parágrafo 1. So she begins by talking about transformation of character. Então, ela começa falando sobre uma transformação de caráter. She speaks about John, Ela fala de João, John the Revelator. o revelador. She says there may be marked defects in the character, Ela diz, pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo, but when someone becomes a true disciple, mas contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, the power of God's grace changes them. o poder da divina graça transforma-o e o santifica. This transformation process happens by beholding the glory of the Lord. Esse processo de transformação acontece por contemplar a glória de Deus. And then as you do that, you're changed from glory to glory. E quando você faz isso, você é transformado de glória em glória. So if you just read the whole paragraph. Então, eu vou ler o parágrafo completo agora. Uma transformação de caráter como a que se vê na vida de João é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da divina graça transforma-o e o santifica. Contemplando como um espelho a glória do Senhor, é transformado de glória em glória até alcançar a semelhança daquele a quem adora. My brother, what Bible verse is she quoting? Irmão, qual é o verso da Bíblia que ela está citando? Perdón, todavía no encontré la cita porque no sé bien cómo hacer para pasarlo en portugués y en español. You couldn't find the quote because of the Spanish Portuguese. Oh, he said he can't find it. Que no encontré la cita todavía. Es porque estoy con español y portugués tratando de ver He has Portuguese, Spanish, no so entiendo bien he doesn't understand the codes. las referencias. Yeah, how to convert from Portuguese to Spanish. You don't know how to use the software? Você não sabe como é que usa o software? Sí, pero como lo tengo en español, lo tengo que pasar a portugués, o sea, de portugués lo tengo que pasar a español. Y eso es lo que todavía no sé cómo. He's having, like, the problem is that he has in Portuguese and he needs to convert to Spanish, and this is his problem. Yeah, and you don't know how to do that? Você não sabe como é que se faz isso? No, o sea, ahí me explicaron, estoy tratando de agilizarlo, digamos. Someone explained to him, and now he's trying to get used. Okay. So you just need to learn how to A página 446.2. Então você tem que aprender a usar esse software. Sister Laura, Irmã Lara, do you know what Bible verse? você sabe qual o verso que ela está citando? Eu não sei citar, mas é um que fala sobre transformação de glória em glória. She doesn't know very well, but it's that one that talks about change from glory Yeah, to glory. I know that's one. I know it's that one. I know it's that one, yeah. Eu sei que é esse, sim. My friend, sister? So it's second, yeah. 2 Corintios 3:18. 2 Coríntios 13:18. 2 Corinthians 3:18. 2 Coríntios 13:18. So let's turn to 2 Corinthians 3:18. Então vamos para 2 Coríntios
3:18. 3. Should I read? Yeah. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo poder do Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. Who wants to have a go at doing this verse? Quem gostaria de ter uma tentativa em fazer esse verso aqui? My sister? Irmã? Cris? Good. So, have a go at reading this verse and tell us what it's saying. Então, uma tentativa ao ler esse verso e nos diga o que é que está dizendo aqui. Tá. Nós, na verdade, refletindo a glória de Deus, mas como num espelho não muito claro, meio que turvo, o espelho não passa 100%. So we reflecting or yes, we reflecting the glory of God as through a glass, but not all things pass through the glass. Like yes. Mas que de glória em glória. Okay, so say that little bit again. Você pode falar essa parte de novo? What are we doing? O que nós estamos fazendo? Bom, o que é um pensamento. Acredito que seja que nós refletimos a glória do Senhor como um espelho. Entendo como não perfeitamente, não, como eu digo, porque um espelho não passa uma imagem perfeita como vai ser quando isso. The glass can't portray like an image that is perfect. Sorry? So the glass cannot portray an image that is perfect. So The glass can't portray an image that is perfect. o espelho não pode transmitir uma imagem que é perfeita. Isso. Yes. Como eu digo, porque What image is it portraying? Qual a imagem que está sendo transmitida? a glória do Senhor, então a imagem de The glory Cristo of que vai God. ser refletida. So The image of So the- Christ. Ela é the perfeita. glass can't portray the image of God perfectly. Então, o espelho não pode transmitir a imagem de Deus perfeitamente. Sim, de uma Yes. certa forma, sim. Acredito. Is that what you Yes. say? Certain level, yes. So just want to make sure I understand what you're saying. So what about the last part of the verse? Então, o que dizer da última parte do verso? Mas somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu acredito que esse de glória em glória vai Glory to eu glory. não sei. Doesn't know. Okay. Sister Anna. Irmã Ana. Eu acredito que como segundo passo do processo de salvação, She believes that as a second step in the process of salvation, eu acredito, I want you to tell me what the verse is saying. It says nothing about second steps or anything. não está falando de segundo passo, então eu gostaria que você dissesse o que o verso está dizendo. é exatamente sobre essa questão da glória. It's about the glory. Yeah, but it says nothing about first or second steps. Não está dizendo nada sobre esse primeiro ou segundo passo. Just tell me what the verse is saying. Só me diga o que o verso diz. Nós vamos refletir Deus. Will reflect
God. We will reflect God. Uhum. Anything else? Algo mais? Na verdade, ela vai ficando ainda mais perfeita. But it's getting perfect. It's more and more perfect. So we're going to reflect God Nós vamos refletir Deus more and more. mais, cada vez mais. Anything else? Algo mais? É o que o verso está dizendo. That's what the verse says. Yeah, that's what I'm saying. There's no more in the verse. É isso que eu estou perguntando. Não tem nada mais no verso? Just ask him. Só estou perguntando. Isso acontece pelo Espírito do Senhor. And that happens by the Spirit of the Lord. The last part of the verse. Okay, you keep on telling me Última more parte. every time I ask. Ok. Então você Summarize what you understand the verses, all the bits that you know. resuma o que você. Ok. Resuma o que você entende do verso. De novo. Nós refletimos a Deus. We reflect God, A glória de Deus, o caráter. the character, His glory. Só que a gente vai aumentar, nós seremos transformados mais e mais. But we are changed. We change more and more. E isso acontece pelo Espírito Santo. And that happens by the Spirit of the Lord. The Holy Spirit. That's it. É isso? Irmã Jéssica. Como nós vimos, glória significa a graça, a bondade, misericórdia. So as we E- saw, glory means grace, mercy, and goodness. E nós vamos refletir isso, nós vamos refletir isso da imagem de Cristo. And we are going to reflect this by the image of Christ. E como minha irmã falou, que eu não tinha percebido, So as Anna has said, and he didn't realize before, através do Espírito do Senhor. that's Na última by the sentença. Spirit of the Lord. Okay. So when you translate, you've got to make sure it gets translated right. I just want to make sure. Did you say we get transformed by Christ? Você disse que a gente é transformado por Cristo? Because I don't think you were saying it that way, but you got to translate it that way. Foi traduzido dessa forma, mas não sei se você disse isso. Não, a semelhança de Cristo, And in His resemblance, vivendo o cristianismo. Assim. living Christianity. So we're going to be changed into Him. Nós vamos ser transformados a Ele, a semelhança dele. Yes. Sister Rose? Irmã Rose? Just tell us what the verse says, as much information as you can see from the verse. Nos diga o que o verso diz, o máximo de informações que você pode ver no verso. There's still a lot of missing information. Ainda existem muitas informações que estão faltando. Aqui diz que todos nós, It says that mas all, com o rosto descoberto, with an open face, Yeah, you can't do that. você não pode fazer isso. I don't want you just to read the verse piecemeal. Isso não acho que é para você, não é que é para você ficar lendo as partes do verso. é para eu interpretar. For interpret, You right? have to tell me what you think the verse means in your own words. Você tem que me dizer nas suas próprias palavras o que você acha que o verso significa.
que todos nós refletindo o caráter de Cristo, we all reflecting the character of Christ, teremos a mesma imagem que Cristo. we have the same image of Christ. E como pelo Espírito do Senhor, eu não sei entender se é como o Espírito Santo, igual o Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, mas eu sei, lendo aqui, mas eu sei que é através do Espírito Santo. So this last portion, as by the Spirit of the Lord, she doesn't know if it's like the Spirit of the Lord. Você pode dizer de novo? Como? Porque fala Não, a última frase que você disse, como... como pelo Espírito Santo, está na minha Bíblia. Então, eu sei que é através do Espírito Santo, True. agindo em nós. The Holy Spirit acting in us. Okay. So, let's start looking at some of these words. Vamos começar a olhar para algumas dessas palavras. In the English, it says glass, No inglês diz esse espelho, and I know in the Portuguese it says reflection. mirror. Yeah. The reflect is the beholding, Oh, okay. and the glass is mirror. So in the Portuguese, Então, em português, it tells you that this is a mirror. te diz que isso é um espelho. So there's a mirror, Então, existe esse espelho. Sister Shemaine, what are you doing with this mirror? Irmã Ximene, o que você faz com esse espelho? Eu olho. Microphone. Microfone. We behold, we look. A gente contempla, a gente olha. So here's this person, Então, aqui existe essa pessoa and they're looking e eles estão olhando at the mirror. para o espelho. Yeah? Certo? Brother Maurice, tell us something more about the person. Irmão Maurício, nos diga alguma coisa a mais sobre essa pessoa. Brother Maurice? Irmão Maurício? Yeah, only Brother Maurice. Only. Apenas irmão Maurício. Unless you're translating it into French for him. A menos que você esteja traduzindo para francês para ele. The question, not the answer. Então, é a pergunta, não é a resposta. So we all should be looking. Então, todos nós deveríamos estar olhando. We've established that there's a mirror, Nós estabelecemos que existe um espelho. and we're looking in the mirror, E nós estamos olhando no espelho. and tell us something about us. E então, isso nos diz algo sobre nós. Diga algo sobre nós. Le miroir nous dit ce que nous sommes. C'est ça que tu veux dire. Okay, so the mirror shows us who we are. O espelho mostra quem nós somos. Okay, you're telling me about the mirror. Então, você está me dizendo sobre o espelho. I want you to tell me about us. Mas eu quero que você diga o que sobre nós, não sobre o espelho. Nous sommes transformés par l'image qui est dans le miroir. Nós somos transformados. We are. You understand? We are No. transformed by the No, what? No. that's the wrong answer. Essa é a resposta errada. Are you reading French or English? Você está lendo na Bíblia em francês ou em inglês? So the problem is I keep on saying no, and depends what the Bible says. Então, o problema é que às vezes eu digo não, mas depende do que a Bíblia está dizendo na versão. No francês é transformado. Okay, anyone else? Alguém mais? Brother Gabriel. Irmão Gabriel.
At some moment, we're looking into the glass with an open face. Okay, does it say that in your version? Dito que estamos olhando para o espelho com o rosto descoberto. In Portuguese, sir? Yes. Okay. So, Brother Maurice, tell us what that means. That was the bit that was missing. Então, irmão Maurice, nos diga o que é que isso quer dizer. Essa era a parte que estava faltando. Just in that simple picture, Simplesmente nessa figura simples. it was open-faced. What would that mean? O que quer dizer com a face aberta? Une vision claire. With a clear vision. Com uma visão clara. So, when you say clear vision, Então, quando você diz uma visão clara, maybe I could do it this way. If you had a pair of glasses, talvez eu poderia fazer dessa forma. Se você tivesse um par de óculos, but they were sunglasses. mas se eles fossem óculos de sol, So if they were darkened, então se eles estão escurecidos, or you had a covering over your head, ou se você tivesse um véu sobre a sua cabeça, then you wouldn't have clear vision. então você não teria uma visão clara. So the way you're looking at this mirror Então a forma como você está olhando para aquele espelho, is your eyes are fully open. que seus olhos estão completamente abertos. Are we okay with that? Estamos de acordo com isso? So we're looking at this mirror Então estamos olhando para esse espelho with clarity. com claridade, clareza. Clarity about us or clarity about God? With your eyesight, you can, wherever you're looking at, you can see clearly. Então, o que quer que você esteja olhando, você vai ver de forma clara. But we all, with open face, beholding, as in a glass, the glory of the Lord. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. So, I don't know if you have the equivalent word in the Portuguese. It says as. Aqui no português, no inglês, diz como. So, to me, this is one of the important words in this verse when it says as, Para mim, essa é uma das palavras importantes nesse verso, é quando diz como. because you're going to compare two things. Porque você vai comparar duas coisas. What are you looking at? A que você está olhando? The glory? No. The mirror. You're looking at the mirror. Você está olhando para o espelho. That's what you're looking at, the mirror. É aí que você está olhando, o espelho. We, with clear vision, are looking at the mirror. Nós, com os olhos claros, estamos olhando para o espelho. So when you're looking at the mirror, Então, quando você está olhando para o espelho, what is it like? como isso se parece? Like you. Okay, so it's like you, but in the passage. Sim, é igual você, mas na passagem. Like God. So it's like the glory of God. É como a glória de Deus. You okay with that? Estamos de acordo com isso? O texto. Fala de novo para o microfone. Oi? Começa do zero. Então, o texto é um pensamento meu, mas o texto está nos dando a entender quando fala com o rosto descoberto. It's que saying, when it says with an open face, dá a ideia de que é uma pessoa, mas eu vejo que nós somos o espelho, we are o the objeto, mirror. e não uma pessoa que está olhando para o espelho. There is no person looking at the mirror. So when we're the mirror, Então nós somos o espelho? Yeah. what does the word behold mean? Então o que é que a palavra contemplar significa? Ou refletir? Então, mas todos nós com rostos descobertos, assim, um espelho descoberto, vamos dizer assim. It's open mirror, not a face mirror. No, I just asked what does the word behold mean? E o que significa a palavra refletindo? Sim. Aí, então, a gente vê uma pessoa. Reflecting. Behold doesn't mean reflect. Yeah, but Alguém? that's how he's reading because of. So we need to explain then. Okay, so I don't know if it's a problem with the Portuguese translation. Então, não sei se tem esse problema com
a tradução em português, but the word behold doesn't mean reflect. mas a palavra em inglês é contemplar e não refletir. It means to look. Significa olhar. Mas eu vou continuar para ver se tem But I'll voz. Só, go só forward. tipo assim, Ok. então, tá, a palavra em inglês é contemplar. Contemplar. Como um espelho a glória do Senhor. Sim. É. É porque sim. Como em Contemplando um é espelho. quem olha. For now, he's just like... Então, é como se a gente visse um objeto completando a face de Cristo. It's like if we Tudo were bem, seeing an object, contemplating, beholding the face of Christ. Sim, a glória The glory of Christ. Às vezes a gente colocar a palavra contemplar para um objeto não soa muito bem, mas But if you, esse the word behold for an object doesn't sound good, but o que confirma um pouco é que ele reflete a imagem. Ele reflete a imagem de Cristo, de alguma maneira, quando ele contempla. Não é isso? o objeto, Exato. when the object is reflecting, it's contemplating the image. Então é esse reflexo. I need to stop you Eu preciso parar você. because I don't fully actually even understand what you're saying. Eu não entendo completamente o que você está dizendo. I don't know if it's the translation in the Portuguese or how you're just reading the Portuguese. Eu não sei se é a tradução no português ou se é como você está lendo no português. But you've said the person is the mirror, Mas você disse que a pessoa é o espelho. and at least in the English it doesn't read that way. Mas pelo menos no inglês não se lê assim. In the English it reads that there's a person who's looking at a mirror, No inglês é lido que existe uma pessoa que está olhando para um espelho. and they're two separate things. E essas são duas coisas separadas. So I guess someone else has have to tell me, is that how it reads in the Portuguese? Eu acho que alguém mais que também no português poderia me dizer se é assim que se lê em português também. If you translate it literally from Portuguese into English, it would read like that. But we, all of us, with a discovered face, an unveiled face, reflecting like a mirror the glory of the Lord, are transformed from glory to glory in the same image. Okay, so it's actually conveying exactly what he's saying. That's how it reads in Portuguese, which is very different from English. Okay. It's not some Então, bodybuilding. Gabriel leu o verso como seria lido no inglês. E realmente dá essa ideia de que o espelho é quem reflete, é a pessoa. The mirror, when it reflects the image of Christ, Christ is the one looking at the mirror. Posso refletir outra imagem, não, diferente de quem olha. O espelho não reflete algo que não está na frente dele, sim. So, Se é a glória de Cristo, não só pode ser Cristo, sim. Mas não vou digerir, desculpa. eu não vou conseguir traduzir, não. I can't translate like it's two scattered thoughts. He said that the mirror has to reflect what is in front of it. So if the mirror is reflecting the image of Christ, Christ must be in front of the mirror. But he said he asked for forgiveness for interrupting the class, and he said that he will digest it. You don't have to ask for forgiveness. We don't run a class like that. Everybody has to make their point. Não precisa pedir perdão numa aula como essa, todo mundo tem que fazer o seu próprio ponto. I have a question. Mi versión está como en inglés, en español se ve como
como In lo Spanish, lee it's like en inglés. we can sing in English. Pero lo que yo entiendo es que es como un paralelismo, ¿sí? Como que hay un paralelismo What I understand is there is a parallelism in there. de ver como en un espejo, ¿sí? Pero Ah. lo que se está viendo, por lo que yo tengo, es Of seeing as in a mirror, lo que se ve es la gloria de Dios. what is being Entonces, seen is the glory of God. entonces lo que yo pensaba que lo que pasa es como que son, o sea, se paran uno frente al otro, como que están parados uno frente al otro, como en un espejo, y uno observa al otro. So what I was thinking is that there is two things, and as if it was a mirror, but it's two things, one in the front of the other. One is looking at each other, like they're looking at each other. So you've got two things looking at each other. Então você tem duas coisas que estão olhando uma para a outra, Okay, so you see two things. porque você está vendo duas coisas. You Você and... La gloria de Dios. and the glory of God. Okay, so I'll say God. Então eu vou dizer Deus. De Dios, sí, sí, Dios. Sim, Deus. You and God. Então é você e Deus. And you're looking at each other. Então estão um olhando para o outro. Brother Mateus? Irmão Matias? Acho importante que, na verdade, no inglês não diz espelho. Eu entendo. It's important to note that in English it doesn't say a mirror. Diz tipo glass, que é um vidro, um cristal. It's a glass, like a crystal. Não reflete, não é que reflete, eu acho. It's not something that reflects. It's different. Diferente. So it's It's like different. I think. Então é algo como isso. Okay, so if you go to the English Então se você for para o inglês and you look up the word glass, e você procurar a palavra vidro, que é o espelho, it says a mirror. vai dizer que é um espelho. So it is translated correctly in the Portuguese. Então, It's mirror. no português está traduzido corretamente, é um espelho. I have seen your hand. I'm just trying to get the other people. Eu vi a sua mão, só estou tentando pegar as outras pessoas. How many things can you see? How many things? Quantas coisas você consegue ver? My brother here said two. It's you and Jesus. Ele disse que são duas, é você e Jesus. Eu concordo. He agrees. Eu vejo duas. Two things. So there's no mirror. Então não existe um espelho. É porque assim, eu tem um versículo de Salmos que eu li. He read a verse in Psalms. Que o Senhor, ele nos dá graça, ele vai chega um ponto, né, que pelo que eu entendi, que ele nos dá graça e glória. God give no caso, us grace and glory. E nesse mesmo versículo, eu tentei identificar e verifiquei que essas duas coisas são a glória. A glória seria como se fosse uma armadura. And he was looking it up, and he came to the conclusion that the glory is like an armor. Okay, so is there a mirror? Mas a pergunta é se existe um espelho. Sim. Yes. So this the objects. There's you. Então existe você. Lista eles. Eu, o espelho e o Senhor. Him, the mirror and the Lord. So there's three. Então existem três. You disagree? Então você discorda? Sim. Yes. Rose. Right? Eu vejo três pessoas. She sees three people. What are the three? Quem são os três? Nós,
o Senhor e o We- Espírito Santo. the Lord and the Holy Spirit. Okay, so you see, so there's no mirror. Então não existe espelho? Sim, existe o espelho. Yes, there is a mirror. So there's 4. Então existem 4? Não, 3. 3. 3. List the 3. You, Christ, and the Holy Spirit. Então tem Nós, você, o Senhor e o Cristo Espírito Santo. And the mirror, E o espelho? O espelho está refletindo a Cristo. The mirror is reflecting Christ. but is the mirror Christ? Mas a pergunta é, o espelho é Cristo? Sim. Yes. Okay, so there's no mirror. Então não existe espelho. It's just Christ. Existe. É só Cristo. Existe espelho com a imagem de Cristo? The mirror has the image of Christ. Yeah, but all I want to know is an image is not the real thing. Tudo que eu quero saber é que uma imagem não é uma coisa real. This is not Nebuchadnezzar. Isso não é Nabucodonosor. This is image. Isso é uma imagem dele. An image is not the same as the original. E a imagem não é o mesmo que o original. So if you want to make the mirror Christ, you can. Se você quiser fazer o espelho ser Cristo, você pode. But if you make the mirror his image, it's two different things. Mas se você fizer o espelho a imagem dele, são duas coisas diferentes. Image means copy. Imagem significa cópia. So which one do you want to go for? Então, qual dos dois você quer? Qual desses? Don't read it. Just tell me the answer. Não é para ler, é só me dizer a resposta. Qual dos dois? If O I rio, reflect a the glory glória of the Lord. do Senhor é o caráter de Deus, de Cristo. And the glory of the Lord is the Então character é of Christ. Cristo, So não? it's Christ. Okay, so there's no mirror in this verse. That's, Então não existe nenhum espelho nesse verso. Não. okay, Brother Gabriel. Irmão Gabriel, Even if the word glass or mirror is actually here in the text, even if the word mirror or glass is actually here present, mesmo que a palavra espelho esteja aqui presente, don't get me wrong, but I would say it doesn't make too much of a difference. não faria muita diferença. It is about the change that is taking place. Mas isso é a respeito da mudança que está acontecendo. And the mirror is only the means by which we can perceive the change that is taking place. E o espelho é simplesmente o meio pelo qual podemos entender a mudança que está acontecendo. So if there was no mirror, we would still be changed. Se não houvesse espelho, nós ainda seríamos transformados. But now that there's a mirror, we are beholding the change taking place. Mas agora que existe um espelho, nós estamos contemplando a mudança que está acontecendo. I don't know if I misunderstood you. Eu não sei se eu entendi você de forma equivocada. I thought you said that the transformation happens by looking at the mirror. Eu achei que você disse que a transformação acontece ao olhar para um espelho. So if you didn't have the mirror, Então, se você não tivesse o espelho, you wouldn't get transformation. você não teria a transformação. Or if you said the mirror is something that it's not, Mas se você disse que o espelho é algo que não é, then also you wouldn't get transformation. You have to know what the mirror is então to do você, its work. então você não teria transformação. Você precisa do espelho para fazer essa obra. I don't remember if I said this, but I Eu não would lembro say se eu disse isso. The transformation takes place by the assistance of the Spirit. Eu não, By perdão? the Spirit. Yeah. A transformação acontece, mas é pelo Espírito. So if you didn't look at the mirror, you'd still get the transformation. Então, se você não olhasse para o espelho, você ainda poderia ser transformado. I would give this thought a try. Yeah. Então, eu daria essa tentativa, esse pensamento So the aqui. mirror is redundant. It's not necessary. It's Então, o espelho não é necessário, ele não faz nada, nem fez nada. it's a useful means to illustrate what is taking place.
É útil para mim para ilustrar o que está acontecendo. Sister Lauren? Irmã Lara? Eu acho que a questão... Peraí, deixa eu lembrar. A questão do espelho é que ele reflete, a gente não olha diretamente para Deus. So the thing with the mirror is that we don't look directly to God. A gente olha uma imagem, We look into an image, que o que está nessa imagem? and what is in this image? A glória do Senhor. The glory of the Lord. Então a gente olha o caráter dele, mas não diretamente. So we look at his character, but not directly. Assim como Moisés não pôde olhar diretamente. As Moses couldn't look directly, Mas é uma imagem, acredito que perfeita, but it's a perfect image. mas não é diretamente. Tipo, eu acho que talvez não é don't original. direct. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não está olhando para Deus, porque você pode ler a Bíblia e não encontrar Deus. So it's not the original. When we look at the It's not the Bible, what? It's not the original. yes. When we look at the Bible, we're not looking at God, but we can find God. A gente pode não encontrar. Mas porque você pode ler a Bíblia e não encontrar Deus, Because you entendeu? can read the Bible and you may not find God. Tu pode olhar para a natureza e também não encontrar Deus. And you can look at nature, you might not find God in nature. Mas você também pode olhar e encontrar a glória de Deus através da natureza, But you can da Bíblia. find the glory of God in the Bible or in nature. Como um espelho, não diretamente. A gente não está olhando para o rosto de Cristo, entendeu? Literalmente. As a mirror, not directly. You're not looking at the face of Christ directly. So there's the mirror. So, então existe um espelho? Sim. Yes. Brother Eber? Irmão Eber? O microfone. It's at the front. Não, eu acho que ajuda a responder a questão de se existe ou não um espelho se a gente lê os versos anteriores. I think it helps to understand if there is or not a mirror if we read the previous verses. Só isso. Just this. Oh, just that? Oh, sorry. Okay, yeah. Sorry, I should let you speak up before. I'm sorry. Ah, I thought you were going to say something more. eu pensei que você ia dizer algo mais. Okay, you had your hand up? Você tinha as mãos levantadas, Cris? Sim. Yes. É que fiquei pensando no que a irmã Lara disse, I was thinking in what Lara said, mas seria um outro versículo, não seria o mesmo. Então, talvez But I- pode não valer, não ser bom agora. but it would be another verse, so we would be breaking the rule, so maybe it's not valid now. A verse in this chapter or somewhere else? É nesse capítulo ou em outro lugar? O verso. É em 1 Coríntios. It's in 13, 1 12. Corinthians 3, 3? 13, 12. 13, 12. I don't mind doing that, Eu não me importo de fazer isso. and I don't mind looking at the verses that precede this, Eu não me importo em olhar os versos que são anteriores a isso. but what you'll find happens, Mas o que você vai encontrar acontecendo if you can get a model of this verse é que se você puder obter um modelo desse verso that seems to fit what the sentence says, que parece se encaixar no que a sentença diz, that you could do a little play, a little acting, então você pode fazer um teatro, um joguinho, um jogo, so you could write a story about it, e você pode escrever uma história a respeito disso. and then you went back to the verses before, 'cause Então- that's where you would go first, Então aí você volta para o verso que está anterior, que é aí onde você foi primeiramente, then you go to another passage. e aí então você vai para uma outra passagem. When you do those things, Quando você faz essas coisas and you see how they impact your story, e você vê como eles impactam a sua história, if they make your story look silly, then you know your story is wrong. então se eles fazem a sua história parecer uma história boba, então você sabe que sua história está errada. The problem is if you create your story from other verses, E o problema é que quando você cria a sua história de outros versos, it becomes very difficult to self-check. isso se torna muito difícil de auto-verificar-se. So it says
with open face. Então aqui diz com rosto descoberto. So if you just went to verse 13, Se você tivesse ido lá para o verso 13, now you remember I said sunglasses, e vocês se lembram que eu disse óculos escuros, but you didn't see Brother Eber when I asked Brother Maurice what that meant. mas vocês não viram o irmão Eber quando eu perguntei o irmão Maurice o que era a pergunta? He was doing this, Ele estava fazendo algo assim. a covering over your eyes. É um véu sobre os seus olhos. Like what in verse 13? E como o que no verso 13? Like a, Como Moses. no, Não. what's he got? Like a, O que ele obteve é como um véu. okay, so it's like a veil. Então é como um véu. So that's why he's saying if you go to the other verses, if they begin to explain, Então é por isso que ele disse, se você for para outros lugares, isso começa a ser explicado. but the problem that you'll find Mas o problema que você vai encontrar is that you can see this back-to-back comparison that Paul is making. é que você pode ver essa comparação back to back, uma comparação uma ao lado da outra. But it still doesn't mean when you get to the verse that you'll be able to give a nice picture or story of what this verse is teaching. Mas isso ainda não significa que quando você for para o verso, você pode dar uma boa ilustração do que esse verso significa. So let me tell you how I'd approach it, because we've been going quite a long time in this verse. Então deixa eu dizer como eu abordaria isso, porque a gente tem já estado há bastante tempo nesse verso. I'm going to suggest we've got three things. Eu vou sugerir que a gente tem três coisas. You, the Você- mirror, and God. Você, o espelho e Deus. And the Holy Spirit, E o Espírito Santo. remember what the Holy Spirit is here. Lembrem-se do que é o Espírito Santo ali. Remember we said God, through the Holy Spirit, directs men. Lembre-se que a gente disse que Deus, através do Espírito Santo, dirige homens. That was paragraph 2. Isso foi o parágrafo 2. And then in paragraph 3, Então, no parágrafo 3, it just says God straight to man. então no parágrafo 3 diz Deus diretamente salta a homens. Because in this one it doesn't say men, it says servants. Porque nesse não diz homens, diz servos. So it's servants and humans. E então diz servos e ali humanos. And in this paragraph it misses the work of the Holy Spirit. Então, nesse parágrafo, ele sobressalta a obra do Espírito Santo. The Holy Spirit is the mechanism by which you get from God to us. Então, o Espírito Santo é o mecanismo pelo qual você pega de Deus e chega a nós. So in verse 18, Então, no verso 18, the story that we're going to have a história que nós vamos ter, is all going to be directed by the Holy Spirit. tudo vai ser dirigido pelo Espírito Santo. So let me suggest this. Então, deixe-me sugerir isso. Now, I'm going to look from the top. Então, eu vou olhar a partir de cima. So this mirror Então, esse espelho is here. está aqui. And this is you. Então, esse é você. And you're looking E você está olhando forward. para frente. So that's your head. Aqui, então, é a sua cabeça. So if you looked here, Então, se você olhou aqui, what would you see? o que você veria? You'd see a reflection of you. Você veria um reflexo de você. Yeah? Sim? But what about if you stood to one side? Agora, o que acontece se você estiver de pé de um lado? So you're not here, Então, você não está aqui. you're here Você está aqui para baixo, at an angle. com um ângulo. Oh, I don't know how to do it. I'll do it this Então- way. I'll do a pair of glasses. Eu vou fazer um par de óculos aqui. So you're looking this way. Então, você está olhando naquela direção. So you've all done high school physics. Então, vocês todos fizeram ensino médio em física. What can you see now? O que você pode ver agora? You can't see yourself, can you? Você não consegue ver você mesmo, você pode? It's going to reflect this way. Vai te refletir para aquele lado. So you see nothing. Então, você não está vendo nada. Yeah? Sim? But if there was someone standing here, Mas se tiver alguém de pé aqui, say like Christ, vamos dizer que é Cristo, what would you see now? o que você veria agora? You see
Christ. Você veria Cristo. You wouldn't see yourself. Você não veria você. So the more you look at this mirror, Então, quanto mais você olha para esse espelho, the more you see Christ. mais você consegue ver Cristo. By beholding, Ao contemplar, not Christ, não Cristo, mirror, o espelho, you see him, você vê Ele, and the more you look at him, e quanto mais você olha para Ele, the more you become changed from glory to glory. mais você se torna transformado de glória a glória. And that the whole power is coming from the Holy Spirit. Então, todo o poder está vindo do Espírito Santo. So this mirror Então, esse espelho has Jesus here. tem Jesus aqui. But is that the real Jesus? Mas esse é o Jesus real? It's not, it's just a reflection of him. Não é simplesmente o reflexo dele, But it's an exact copy. mas é uma cópia exata. So I think you have three elements here. Então, eu acho que você tem 3 elementos aqui. It says God, so we just say it's Jesus. Aqui diz Deus, mas vamos dizer que é Cristo. And then you've got a mirror and you've got yourself. Então, você tem o espelho e você tem você. So I'm saying, if this model is correct, Então, eu estou dizendo que se esse modelo está correto, we've got a story that works in real life. nós temos uma história que funciona na vida real. You can all conceptualize it. Vocês todos podem ter um conceito disso, formalizar Get a isso. mirror and we could do this. Nós podemos pegar um espelho e fazer isso. Then what you would do, Então, o que você ia fazer, you'd go to the verses before você vai voltar aos versos anteriores and see if that works. e verificar se isso funciona. See if Paul is talking about this model. Veja se Paulo está falando desse modelo. And I'm pretty sure if you did that, E eu estou bem seguro de que se você fizesse you'd isso, see that it's correct. você veria que isso está correto. Because there are a group of people who are doing this. Porque existe um grupo de pessoas que estão fazendo isso. They're looking at the mirror Eles estão olhando para o espelho and they're seeing Christ, e eles estão vendo Cristo. but like Moses, there's a problem. Mas assim como Moisés, existe um problema. And what's the problem? E qual é o problema? They've got a veil. Eles têm um véu. If you've got a veil, Se você tem um véu, what can't you see? o que você não pode ver? The reflection properly. O reflexo propriamente. And therefore you can't be transformed properly. Então você, dessa forma, por essa razão, você também não pode ser transformado de forma apropriada. So I think you all heard what Sister Laura said, Então eu acho que todos vocês ouviram o que a irmã Lara disse, because she told you what the mirror was. porque ela disse para vocês o que era o espelho. Sister Shemaine, what did she say the mirror was, or do you know? O que ela disse, irmã Ximene, que era o miro, o espelho. Brother? Irmão? The Bible. Bible and Nature. A Bíblia e a natureza. E aqui a gente está colocando a Bíblia. She said nature as well, but it's the Bible. Ela disse também natureza, mas é a Bíblia. So, would you all agree that this model, even if it's not what the verse says, that this is a correct model, this is what we do? Todos concordariam que esse é o modelo correto, mesmo que não seja alguém? Even though this may not be what the verse teaches, do you agree that this model is correct? Mesmo que não seja o que o verso está ensinando, todos nós concordamos que esse modelo está correto. None of us see Jesus, do we? Nenhum de nós consegue ver Cristo. Conseguimos? The only way you know Jesus is through the Bible, A única forma que você para conhecer a Cristo é através da Bíblia. and you all believe the Bible is the Word of God, E todos vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, in the sense that it's a reflection or an exact copy of who Christ was. no sentido de que é um reflexo ou uma cópia exata do que Cristo é, de quem Cristo é. So what I want to encourage us to do, Então, o que eu gostaria de encorajar que fizéssemos, when you read, quando você lê, try to have in the verse a picture word or a story that you could explain to someone in a really simple way. tente obter no verso uma figura, uma história que você possa apresentar para alguém, explicar para alguém de uma forma bem simples. And then once you have something, then you test it. Então, uma vez que você tem isso, então você verifica, testa ela. The advice we got, test it with the verses before. O conselho que tivemos é testar ou verificar com os versos anteriores, Because Paul's doing a back-to-back comparison of the Jews and the Christians. porque
Paulo está fazendo uma comparação lado a lado entre os judeus e os cristãos. It's very easy É muito fácil to, take this verse tomar esse verso and, for instance, say that we're supposed to be reflecting Jesus, por exemplo, para dizer que nós deveríamos estar refletindo a Cristo. and therefore there's only two people. There isn't a real mirror; it's a pretend mirror. Então, dessa forma, só existem duas pessoas, não existe um espelho. São duas pessoas e é um espelho de mentirinha. Because what we tend to do is we tend to overcomplicate what the words are saying. Porque o que a gente está inclinado a fazer é complicar o que as palavras estão dizendo. I say it in a horrible way. Então, eu digo isso de uma forma horrível. We tend to spiritualize things away. Nós tentamos espiritualizar as coisas So de one of the cara. rules of parables E uma das regras das parábolas is you're supposed to try to stick as closely as you can to the natural. é que você deve, o máximo possível, se apegar às coisas como elas são no natural. So that everyone could see it. Então, dessa forma, todos poderiam ver isso. And then this would explain the spiritual experience or the phenomena that we're trying to understand. E isso poderia explicar o fenômeno ou a experiência que nós estamos espiritual que nós estamos tentando entender. So we're not going to do it in class, but if you're inclined to, Nós não vamos fazer na aula, mas se vocês estiverem inclinados a fazer, check the verses that come before this. It's the last verse in the chapter. verifiquem os versos que vêm anteriormente. Esse daqui é o último verso no capítulo. You might even have to go to the next chapter. You'd have to check. Talvez você tenha que ir para o outro capítulo e verificar também. So what verse did you give us? 1 Corinthians? Qual foi o verso que você deu para a gente? 1 Coríntios 13, 12. And there was another one that someone said, and I said it was saying the same thing. What verse was that? Havia outro que alguém disse que estava dizendo a mesma coisa. Qual verso foi esse? Sorry? I can't remember if it was in the morning or was it connected to this one or not. It was this morning. Oh, that was that one. Yes. Okay. Sorry, I forgot. So if you check, I haven't looked at this. Check 1 Corinthians 13. Check the other verses that are connected to this one, and see if this model works. Então, eu não olhei esse verso, mas se vocês puderem olhar o que esse verso diz e outros versos que estão conectados, verifiquem se esse modelo funciona. So what I want to say is I haven't looked at those verses in any detail. O que eu quero dizer é que eu não olhei para aqueles versos em algum detalhe, em muitos detalhes. The ones that Brother Eber gave and the ones that my sister gave. Aqueles que o irmão Eber deu e aquele que a minha irmã que deu. But I have confidence. Mas eu estou bem confiante. Not that I can read the verses properly. Não de que eu consiga ler os versos de forma apropriada, But I have confidence that this methodology works. mas a confiança que eu tenho é de que essa metodologia funciona. That if you get the verse into a story that makes sense, common sense, Se você pegar o verso e colocar numa história que faça sentido, bom sentido, you don't turn the mirror into another person. então você não vai pegar esse espelho e transformá-lo em outra pessoa. That I'm pretty sure that all those verses would agree with this model. Eu estou seguro de que todos esses versos vão concordar com esse modelo. And if you do a study and you find that it does, E se você fizer um estudo e descobrir que sim, concorda, you can be 100% sure that this is correct then. você pode estar 100% seguro de que isso está correto. But I guarantee you, Mas eu garanto a você, if you approached it the different way, another way, mas se você abordar de uma forma diferente, de uma outra forma, which is just basically proof texting or comparing other verses, que é basicamente texto prova ou comparar com outros textos, you'll never have I think it's very difficult to be certain that your understanding is 100% sure, 100% correct. eu acho que é muito difícil que você consiga chegar a um ponto que você está 100% seguro de que está 100% correto. I'll say it in a slightly different way. Então eu vou dizer de uma forma ligeiramente diferente. I think this picture work that we've got is correct.
eu acho que essa figura, essa ilustração que nós temos, sim, é correta. And if it is, you have your first witness. Então, e se for, isso é a sua primeira testemunha. Then you just have to go somewhere else to confirm it. Então, você só precisa ir em outro lugar para confirmar isso. But when you start looking at other places, Mas quando você começa a olhar em outros lugares, before you're sure what the verse is teaching you, antes de você estar bem seguro do que o verso está te ensinando, you'll never be certain that you're correct. você nunca vai ter certeza de que você está correto. And as we've already discussed, E como a gente já discutiu, the worst scenario is that you have a mistake and you'll not notice it. o pior cenário é quando você tem um erro e você não notou. Now, the reason why I want to labour this point, Um, or I have laboured it, A razão pela qual eu elaborei esse ponto, I'm not sure how much all of us know. I think we all have different levels of understanding. eu não estou seguro de quanto cada um de nós sabe, mas eu acho que cada um de nós tem diferentes níveis de conhecimento. But when you go to the book of Daniel, Mas quando você vai para o livro de Daniel, this mirror esse espelho is brought to view in that book. é mostrado naquele livro. And he never mentions the word mirror. E nunca é mencionada a palavra espelho. So, when you go to the book of Daniel, Então, quando você vai ao livro de Daniel, there's a word, existe uma palavra, vision, visão, and this word vision in the English e essa palavra visão em inglês, is translated from 3 different Hebrew words. ela é traduzida de 3 palavras hebraicas diferentes. One of them is hazon, Uma delas é razon, chazon, and the other one is mareh, e a outra é maré, and the other one is marah. e a outra é mará. And I've put M1 and M2 because they're very similar words. Eu coloquei M1 e M2 porque são palavras muito similares. And it's these 2 words here E são essas 2 palavras aqui that have some connection with this imagery. que têm alguma conexão com esse tipo de ilustração, com essa ilustração. You have mareh and marah, Você tem a maré e a mará, and the word marah e a palavra mará, actually just means mirror na verdade, ela significa espelho or reflection. ou reflexo. So we could take the position Então, nós poderemos tomar a posição in this story nessa história. that maybe it's not important what the mirror is or is not, Talvez não é importante o que é o espelho, ou talvez não é. or my brother was saying, Então, meu irmão estava dizendo, this is a story essa é uma história of 2 people de 2 pessoas looking at one another. olhando uma para a outra. So if 2 people are looking at one another, you know that's not the same as 2 people looking at one another through a mirror. Se 2 pessoas estão olhando uma para a outra, nós sabemos que não é o mesmo que 2 pessoas olhando uma para a outra através de um espelho. In the same way in the book of Daniel, Da mesma forma, no livro de Daniel, these words mareh and marah essas palavras maré e mará, mean slightly different things. elas significam coisas ligeiramente diferentes. And one of them means E uma delas significa 2 people looking at each other. 2 pessoas olhando umas para outras. And the other one means E a outra significa looking at a mirror or Ol- seeing a reflection. olhando para um espelho ou olhando para o reflexo. And so if we're going to get it wrong in this passage, Então, se nós tivéssemos obtido isso de forma errada nessa passagem, we might get it wrong in the book of Daniel. nós teríamos obtido isso errado no livro de Daniel. But not only that, Não somente isso. when you see the word mareh Quando você vê a palavra maré and then marah, e a palavra mará, and it's this marah, e é essa palavra mará, which is the mirror, que é o espelho, if you don't understand how this mirroring model works, se você não consegue entender como esse modelo do espelho funciona, then when you come to this word marah, então quando você chega a essa palavra mará, and it just says mirror, e ali diz apenas espelho, you're not going to know what that means in the book of
Daniel, você não vai saber o que isso quer dizer no livro de Daniel. what it looks like, what it feels like. Como isso se parece, como você sente isso. So this is Daniel chapter 10. Então, isso é Daniel capítulo 10. In Daniel chapter 10 E Daniel capítulo 10 is an important chapter é um capítulo importante, because it's connected to the history after the close of probation. porque está conectado com a história após o fechamento da porta da graça. The history that we're about to enter into. É a história na qual nós estamos prestes a entrar. Call it the harvest or the binding off. Nós chamamos isso de colheita ou do atamento. So when you start talking about that history, Então, quando você começa a falar a respeito dessa história, and we're not sure e nós não estamos seguros what that history looks like, do que, como se parece essa história, because we don't know what Marah looks like, porque nós não sabemos como se parece essa Mará. we want to try and spend some time understanding it. Nós queremos gastar algum tempo tentando entender isso. And one of the passages you would go to would be the one that we're under, the one we're talking about. E uma das passagens que você iria era essa que nós estamos falando a respeito. That there's this reflection going on here. Que existe esse reflexo acontecendo aqui. And the reason why that's important E a razão por que isso é importante, is because when is this happening? At what step? a razão é quando é que isso está acontecendo, em qual passo, What verse are we in, by the way? em qual verso estamos a What propósito. verse is this? Que verso é esse? 3:18. So, in this model here, Então, nesse modelo aqui, where is 2 Corinthians? onde é que está 2 Coríntios? Is it G1 or G2? That's G- the story. G1 ou G2? G1. Anyone else? Alguém mais? Irmão Felipe. Yeah? Anyone disagree? Alguém discorda? Okay, so we all agree it's G1. Então todos nós concordamos que é G1. So if this is G1, Então se isso é o G1, and we make a connection that there's this mirror e nós, that's fa- reflecting God's character, nós estamos fazendo essa conexão que existe esse espelho que está refletindo o caráter de Deus. but we're placing Marah Mas nós estamos colocando a Mará after the close of probation. depois do fechamento da porta da graça. What step would that be? Qual passo seria esse? Step 3. Terceiro passo. So normally we put this at step 3. Então normalmente nós colocamos isso no passo 3. We call it glory 2. Nós chamamos isso de a glória 2. So if this is correct and this is correct, Então se isso é correto e isso é correto, it begins to open up the idea então isso começa a abrir a ideia, not only what the Marah looks like, Não that só- experience is, não apenas como se parece essa experiência Mará, but that the Marah vision is happening now, mas a experiência Mará está acontecendo agora, not just in the future. não apenas no futuro. So I'm not trying to say all of that so that we understand about these visions. Não estou tentando dizer tudo isso só para que a gente entenda sobre essas visões, Because maybe that was too fast or too complicated. porque talvez isso foi muito rápido ou muito complicado. The reason I mentioned it A razão pela qual eu menciono isso is to try and encourage us or inspire us that it's important to understand the verses. é para tentar nos encorajar e nos inspirar a tentar entender os versos And to try and get the verse correct, obviously. e tentar obter a leitura dos versos corretamente, obviamente. And I think you can see, E eu acho que você pode ver, because we tried it for an hour and a half, porque nós tentamos por 1h30, that it's not that straightforward. que não é assim tão fácil, Because we can read things and then we miss things. porque a gente pode ler coisas e sobressaltar coisas. So at the beginning of the class, Então, no início da aula, we were missing the open part, nós estávamos sobressaltando os olhos abertos. Then we started wondering if the glass or the mirror is actually Jesus, Então, nós começamos a nos perguntar se o espelho
era, na verdade, Jesus dessa forma, that the mirror and Jesus are the same thing. que o espelho e Jesus são a mesma coisa. And it took us some time to develop a model Então, nos levou algum tempo para desenvolver um modelo that has all the rules of the natural. que tem todas as regras do natural. This is high school physics. Isso aqui é física do ensino médio. And then we all know Então, todos nós sabemos that it's also the same model that we all believe in the spiritual. que também é o mesmo modelo que nós acreditamos no espiritual. So it works in the natural and it works in the spiritual. Então, isso funciona no natural e também no espiritual. So I'm hoping that you can begin to see Então, eu espero que vocês estejam começando a ver that when you build up a story and it works, it has integrity. que quando você constrói uma história e ela funciona, ela tem integridade. And then what you can do is put pressure on that story to see if it will stand the pressure. Então, o que você pode começar a fazer é colocar pressão em cima daquela história para ver como aquela história reage. And I want to encourage you to do that. E eu vou encorajar você a fazer isso. And I'm pretty sure that about this methodology, I think it will work. E eu estou bem seguro dessa metodologia e eu acho que vai funcionar. When you read 2 Corinthians 3, and I put this one out, even though I haven't checked this one. Então, quando você lê 2 Coríntios 3, e eu coloquei esse aqui, embora eu não tenha verificado ainda. And then I gave another story Então, eu dei a vocês uma outra história from the book of Daniel do livro de Daniel to show us para nos mostrar that the thing that we're wrestling with que essas coisas com as quais nós estamos lutando, is it this model, se é esse modelo, two men face to face, dois or homens this cara a model, cara, reflection. ou esse modelo que existe uma reflexão. Because that's exactly the same scenario as Maré and Marah. Porque é exatamente o mesmo cenário de Maré e Mará. And if you can get it right here, E se você não obtém isso da forma correta aqui, it begins to open up the truth of an important study in the book of Daniel. se você obtém isso correto aqui, isso começa a abrir uma verdade muito importante do livro de Daniel. So, I hope that exercise was useful, not interesting, Eu espero que esse exercício tenha sido útil, se não foi interessante. and that it's just another exercise in how to read, E também um outro exercício em como se lê, how to approach a verse. como se aborda um verso. Now, I didn't come all prepared with this verse. Eu não cheguei todo preparado com esse verso. All I did was look up glory and character, Tudo que eu fiz foi olhar glória e caráter, just like all of you did in the Spirit of Prophecy. assim como todos vocês fizeram no Espírito de Profecia. Came to 559. E chegamos à página 313 de Atos dos Apóstolos. Notice that she was quoting 2 Corinthians 3, E notamos que ela estava citando 2 Coríntios 3. and then said, let's have a look at what the verse says. Então nós dissemos, vamos olhar o que esse verso quer dizer. So we all work through the verse together at the same time. Então todos nós olhamos e trabalhamos esse verso ao mesmo tempo. Because people ask, Porque as pessoas perguntam, how are they supposed to study? como é que nós deveríamos estudar? So this was kind of like a real life example of how you would do that. Então isso aqui foi uma espécie de exemplo de vida real de como nós fazemos isso. With a verse that I think most of us have read or heard about, Com um verso que eu acho que a maior parte de nós já leu ou já ouviu a respeito, but maybe we've never studied it. mas talvez nunca tenhamos estudado isso. So your homework, Então o seu dever de casa, obviously, is to review what we've looked at, obviamente, é revisar o que a gente olhou, see if you agree with that model, ver se você concorda com esse modelo and if it makes sense, e se isso faz sentido, test it. verifique isso. And the place that you'd go to test it initially would be the verses of this chapter. E o melhor lugar para você ir tentar verificar isso é nos versos anteriores desse capítulo. Let's pray. Vamos orar?